Olá você, seja bem-vindo ao podcast da Sou Gestor, uma empresa voltada para desenvolvimento profissional, empreendedorismo e gestão de carreiras. Eu sou Leandro Martins, também sócio fundador da Simplifique Gestão de Negócios, uma empresa voltada para acelerar resultados em diversos segmentos, com base na gestão de negócios. No nosso podcast de hoje, vamos falar sobre planejamento estratégico, manter ou readequar ao longo da execução. Esse foi um tema bem discutido nas minhas redes sociais, onde criei uma enquete e fiz exatamente essa pergunta. E aí o que me chamou muita atenção foi a maioria das respostas que tive e por isso resolvi colocar como tema aqui no nosso podcast. Para se alcançar algum objetivo específico, o planejamento estratégico é muito importante, o nome já diz, né? Planejamento, você desenhar cada etapa para alcançar um objetivo de forma estratégica. E aí a gente começa a entender o seguinte: vamos pegar o nosso cenário atual, dessa pandemia do coronavírus, onde as empresas estão aí vivendo um momento que não foi previsto anteriormente, por ser aí de impacto com uma análise de ambiente externo, e por mais que um planejamento estratégico tenha sido feito de forma anterior, o vírus pegou todo mundo desprevenido. E aí a gente se viu num cenário onde o faturamento das empresas foi diminuído, né? Muitos até paralisados pelo fato de não poder exercer a atividade. E aí o que aconteceu com o planejamento estratégico que tinha sido feito anteriormente? Muitos devem ter pensado alto aí, foi por água abaixo. E é para esclarecer isso que o podcast de hoje tem esse tema. Ou seja, o planejamento estratégico ele é fundamental para se planejar um objetivo específico de forma estratégica. A partir do momento que a gente começa a executar cada etapa, tendo a parte de avaliação e controle, ou seja, se está dando certo ou não, é fundamental que a gente tenha a sensibilidade de identificar se o planejamento estratégico inicialmente precisa de algum ajuste. Então, pode sim, o planejamento estratégico ele pode sofrer alterações ao longo do caminho. Porque como a pandemia, tem coisas que a gente não consegue prever, por mais que você tente fazer a leitura do cenário, tem ali uma previsibilidade, em alguns momentos algo sai fora do controle. E para retomar essa direção, é importante que você faça ajuste no seu planejamento estratégico. Então você que está ouvindo esse podcast, se tem um planejamento estratégico que foi desenhado anteriormente, não jogue tudo fora. Ele precisa ser adaptável, isso mesmo. Ele precisa de sofrer alguns ajustes para que você ainda consiga chegar naquele objetivo traçado inicialmente. Mas aí você pode falar, Leandro, cara, mas veja bem, eu tinha planejado aqui na minha empresa ter um crescimento de X%. Com a pandemia, fiquei nada, 2 meses, 3 meses parado de faturamento. É impossível conseguir chegar naquele objetivo. Aí eu quero te chamar a observação. Não quer dizer que é impossível, vai ser mais difícil. E para que isso se torne um pouco mais fácil, o que você precisa? De adaptar ao mercado. Então consegue entender que o planejamento estratégico ele precisa de ser observado, ou seja, na parte de avaliação e controle, você precisa de estar atento, porque em alguns momentos você vai precisar fazer ajuste. Eu gosto de falar muito que o planejamento estratégico ele funciona como se fosse um GPS, né? A gente coloca ali o destino onde a gente quer chegar, mas durante o trajeto, durante o caminho, pode acontecer que tenha alguns impedimentos ali que você vai ter que recalcular a sua rota. Ou seja, é nesse sentido. O planejamento, inicialmente, ele vai precisar de sofrer alguns ajustes para que você possa alcançar o seu objetivo final. Faz sentido para você? Então compartilhe esse podcast com seus amigos, para aquelas pessoas que realmente precisam de entender que não é só porque foi feito um planejamento que ele tem que ser seguido até o final, se você já percebeu que ele vai te levar para o lugar errado. Então que tenhamos a sensibilidade de fazer a leitura do ambiente e se adaptar a esse novo momento. Participe das nossas redes sociais, acesse o nosso site sougestor.com.br. Lá você também encontra outras dicas. E como você já sabe, no meu perfil pessoal, leandromartins.sougestor, você acompanha toda semana lives exclusivas para impulsionar o seu desenvolvimento. Mais uma vez, foi uma satisfação estar aqui contigo. A gente se fala em uma próxima oportunidade.